igreja, vou tentar ser forte, mas é um pouco difícil. No ano de 2024, eu fui diagnosticada, como os irmãos sabem, com uma doença autoimune, mas eu fui só para fazer um exame. E no dia desse exame, o médico que estava realizando o exame achou por bem me adiantar o resultado. E eu estava sozinha, despreparada, fui só fazer um exame. Nesse dia ele me contou que eu estava com uma doença autoimune, como os irmãos sabem, sem cura para o homem. E ele me deu uma sentença, a sentença é essa de morte. E junto com essa sentença de morte, é onde o médico disse para mim que eu ia ficar só mexendo os olhos em cima de uma maca. E ele falou para mim que eu não podia mais ter filhos. E como muitos irmãos sabem, um dos meus sonhos era ser mãe de 3. E eu já tenho 2 meninas lindas, mas foi tão bom ser mãe delas, da Manu e da Gabi, que me fez desejar ser mãe de novo. E eu desejava muito ser mãe de novo. Aleluia. E graças a Deus o meu esposo também queria ser pai de novo. A gente desejava ser pai de 3. Mas o médico nos deu essa sentença que a gente não podia mais ser pais. Ele chegou até a falar assim pra mim: você já tem filhos? Eu falei já. Ele falou: então tá bom, não precisa mais. E naquele hospital eu sozinha, eu sentei na calçada daquele hospital e comecei a chorar, chorei muito, porque era um sonho meu. E se passou alguns meses, acabou o culto aqui na Pedra, foi até um culto de domingo, a gente foi chegando em casa, estava acontecendo um culto na igreja da minha irmã, não tinha acabado ainda, a gente resolveu entrar, tinha muitos amigos nossos lá cultuando, e estava acabando, os irmãos estavam entregando a mesa apostólica naquela noite, e a gente entrou esse mês, ficamos na porta. Tinha uma amiga minha com um bebê no colo, eu peguei o bebê dela, segurei, e a pregadora se despediu dos irmãos, levantou, e quando ela foi passando pela porta, ela olhou para mim e disse assim: o Senhor vai te dar outro. E eu comecei a sorrir, eu fiz que nem Sara, eu sorri, porque na minha cabeça eu dizia, mas só eu e Deus sabia, né, o que o médico tinha falado para mim naquele dia, e eu acreditei no que o médico tinha dito. Eu tomei posse da palavra negativa do médico, eu e meu esposo, a gente não queria mais ter filhos, porque o médico não era promessa para a gente ter filhos. E a gente achou graça, meu esposo brincou, e quando chegou lá fora onde ele estava, ela se tornou falar para ele: Senhor vai te dar outro. E a gente começou a sorrir, né? E só entre nós, não levamos adiante aquela palavra, porque eu tinha tomado posse que o médico falou que eu não podia mais gerar. Então, para mim, o médico aqui da terra estava falando de uma doença que eu não conhecia, então cabia a mim respeitar. E se passaram alguns meses, irmãos. O Senhor foi tão maravilhoso que a promessa se cumpriu. O Senhor nos deu. Aleluia. E hoje tem 6 meses que essa promessa se cumpriu na minha vida, na nossa casa. E o Senhor revelou para mim aqui dentro dessa igreja, com essa mesma pregadora, que era para mim esconder o meu filho, porque tinha muita gente dentro da nossa família que estava torcendo para dar errado, para poder dizer: eu sabia que não ia dar certo por causa da doença dela. E para a honra e glória do Senhor, o meu filho hoje tem 6 meses, já está fazendo 7 meses de vida. Por mais que tentaram falar que ia dar errado, mas o Senhor guardou o meu filho. E nessa noite, dia das mães, eu me alegro, eu me emociono muito, porque só eu e Deus e meu esposo sabia o que a gente tinha ouvido daquele médico, que o médico era impossível a gente ter mais um filho. O Senhor nos deu, cuidou. E como a igreja sabe, ele é lindo, ele é perfeito, tá